11h28, quadro Animais na Cidade, com ele, Omar Rússio, Mazinho. Bom dia, Mazinho. Bom dia, Jorge. Bom dia especial ao nosso convidado e também a todos os nossos amigos ouvintes aí da Rádio Itaberá, os internautas que estão ligadinhos aqui em mais um quadro Animais da Cidade. O Raul Dalmarco, que é o nosso veterinário convidado de hoje. Bom dia, Raul. Obrigado pela tua participação. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo convite. Mazinho, o que a gente vai falar hoje, hein? Doenças pets conhecidas. É isso. O Raul é um médico veterinário de larga experiência. Raul, quero novamente reiterar então os agradecimentos aí pela sua presença. Daqueles médicos veterinários que já têm realmente um bom tempo de atuação no mercado, conhecem exatamente. Até queria trazer um pouquinho nesse início, Raul, a conversa que nós estávamos tendo agora nos bastidores. Como mudou a medicina pet, né? Antigamente era mais o clínico geral. Hoje nós temos especialistas basicamente para qualquer necessidade, né? Certo. O status do animal mudou bastante. Antigamente era um animal de companhia. Ficava na rua. Hoje em dia ele já é tratado como um filho. Dorme na cama com seus tutores. É isso mesmo. E aí as especialidades são as várias. E aí eu queria te perguntar algumas doenças clássicas, Raul. Primeiro, a questão da doença periodontal, né? Que é uma doença... A pessoa comenta bastante, mas muitas dúvidas surgem. O que significa, o que ela é... O que acontece com esse tipo de doença, Raul? Bom, inicialmente o cão vive em média 15 anos. E ninguém escova dente de cachorro. Mesmo que tente, assim, é muito difícil escovar diariamente o dente dos animaizinhos. Então, em torno de 6 anos... começa a formação do tártaro e existe a necessidade de fazer a profilaxia, né, que é a eliminação, a remoção desse tártaro. É a chamada profilaxia oral, né? Exato. Isso já é um termo que o pessoal já vai se adequando, o próprio dentista, o pessoal vai ao dentista, então são termos que até nos seres humanos também se utiliza, né? Exato. Na realidade, a maioria das doenças que acontecem com os humanos acontecem também com os animais. E a profilaxia oral, né, se ela é feita muito tardiamente, vamos dizer assim, quando o animal já está com os dentes comprometidos, aí o resultado não é tão bom. Aí existe a perda dos dentes, tudo. E a principal reclamação do tutor é o mau hálito, né? Aquele cheiro ruim que sai da boca do animalzinho. Isso é importante falar, porque daí as pessoas acabam associando, né, em algumas dessas, evidente, a questão de outras doenças e outras situações, e às vezes é mais simples do que se imagina, porque, como você bem colocou, imagina um cachorro aí, poxa, 6, 7, 8, 10 anos de vida e nunca teve qualquer higienização em sua boca, né? Então é algo constante isso, é o que acaba podendo ocorrer com muita naturalidade, né, Raul? É o que a gente vê no dia a dia da clínica, né? Pessoas, às vezes, com pouca informação ou sem conhecimento do problema, só vão mesmo no veterinário quando já é um pouco tarde para fazer o tratamento eficaz, né? O tratamento a gente consegue até fazer, mas o resultado não é tão bom. Uhum. Então, vale para qualquer doença. Sempre fazer a prevenção, fazer tratamento preventivo, levar o animal para consultas de rotina, fazer um exame de sangue todo ano, né? E a avaliação do veterinário. A gente sempre fala aqui, né, Raul, a questão de ter um animal hoje realmente requer também economias junto ao médico veterinário. Tratar dessa saúde, cuidar de fato, porque é um ser vivo que está ali convivendo mais do que nunca no seio da família, né? Certo, concordo. Mas hoje em dia, eu ainda digo assim que o animal, o pet, ele é mais barato que um filho, né? O filho tem que ir para a escola, usa roupa, tudo. Também tem que ir no médico, né? E o pet, ele não precisa de escola, não usa roupa. Então, levando no veterinário, fazendo as vacinas e as consultas de rotina, uns exames preventivos, não chega a ser tão caro, né? Existem situações que o animal pode ter câncer, ou pode ter um problema ósseo, articular, ou problemas advindos da idade do animal, que são comuns em todos eles e em todas as raças, né? Então, mas a prevenção sempre é o melhor remédio. Melhor caminho, né? Fazer o acompanhamento. Nós temos um público muito grande e fiel também aos gatos. E aí ele tem uma doença clássica também, que é aquela questão, rinotraqueite. Isso, rinotraqueite felina, né? Certo. O que é essa doença? O que acontece com ela? A rinotraqueite é uma doença causada por um vírus, tá? E vai de novo, tem que fazer a prevenção. Então, se o animal está espirrando,
tem secreção nasal, né, perda de peso, leva no veterinário, faz o exame, faz o diagnóstico e a partir daí faz o tratamento. Mas então, os sintomas seriam espirro, perda de peso, não querer se alimentar, não estar brincando, porque o gato é um animal bem ativo, né? Pois é, e esses espirros, você acompanha por um período, Raul? É algo que tem que ser... Como é que a pessoa pode ter um vestígio mais claro do que está ocorrendo, se pode ser essa doença ou não? De uma maneira geral, tanto o cão quanto o gato, ele deveria ir pelo menos uma vez ao ano ao veterinário. Perfeito. Tá? Então, nesse período, se o proprietário nota que o animal está espirrando muito diariamente, tem secreção nasal, perdeu o apetite, está emagrecendo, né, ele deveria procurar o veterinário para investigar o que está acontecendo com o seu pet, né? Eu te pergunto isso porque, assim, às vezes há umas certas confusões até em relação a algumas doenças humanas e que os animais também... Aparentemente, você, o especialista, por favor, pode responder que eles também possuem. Por exemplo, animal possui pressão alta? Sim. Oh. Dor de barriga também. Né? Não dá uma alimentação de boa qualidade, dá dor de barriga no animalzinho. Nessa questão respiratória, é uma outra dúvida muito comum. Animal, por exemplo, pode ter asma, bronquite? Sim. E, por exemplo, assim, existe uma doença no tabagismo, vamos falar assim, né? Aquele fumante passivo, então o animal passa a ser um fumante passivo. Nós temos casos na nossa clínica de animais com tosse devido a pessoa mora num apartamento, fuma dentro do apartamento, o animal é um fumante passivo e acaba afetando a saúde do animal. Ou seja, o organismo dela sofre o mesmo problema do ser humano, é similar ao prejuízo. Sim. Né? Então, portanto, as pessoas se aterem a essas questões. Uma outra doença, e essa das mais clássicas, eu acho que já está bem controlada, até muito difícil achar um caso, mas sempre vem à tona a questão da raiva. Ainda há casos de raiva? Você já viu alguma coisa nesse sentido nos últimos anos? Como é que está essa questão? Dentro da cidade, nos centros urbanos, a raiva é muito bem controlada, até existe uma obrigação de se fazer a vacina contra a raiva. Se a pessoa vai viajar com o animal de um estado para o outro, sempre precisa estar com a vacina de raiva em dia. Então, é raro ver raiva em cães e gatos hoje em dia, mas devido à vacinação que deve ser sempre feita, né? Mas aí no interior, recentemente, houve casos vou falar assim, em Itajaí, Navegantes, em Criciúma, mas daí é mais raiva em bovinos, né? E animais domésticos, a princípio... É bem raro. Muito raro, né? Muito raro, Outra doença clássica, Rui, as pessoas, realmente essa sim, tem muita dificuldade até em compreender, mas é uma doença terrível. Sinomose. O que a gente pode falar a esse respeito? A sinomose, quando eu estava na faculdade, as pessoas já falavam de sinomose. E sinomose, eu vou dizer assim, não tem cura, tem tratamento. E tem prevenção. A prevenção é a vacina. Se você vacinar o teu cachorro contra a sinomose, ele não vai pegar a sinomose. A chance de ele pegar a sinomose é menos de 1%. Vamos explicar um pouquinho o que acontece com essa doença. O que acontece com o animal quando está com sinomose? As doenças, de uma maneira geral, eles têm sintomas parecidos, né? E a sinomose ela tem 5 fases, né? Respiratória, digestiva, depois tem diarreia, vômito, e a última fase é a fase nervosa. Então, quando chega na fase nervosa, o tratamento é bem difícil. Está no estágio avançado, né? E às vezes, quando a gente consegue recuperar o animal, ele fica com sequelas. Então, assim, sinomose tem que vacinar. Vamos dizer assim, como a gente leva o filho para vacinar contra poliomielite. Perfeito. Né? Hoje em dia, coronavírus, né? Tem que vacinar? Tem que vacinar. Não pode ficar contando com a sorte, né? Exato. E, Raul, essa fase, realmente, quando atinge o sistema nervoso, ela é pior, né? É aquela que visualmente você já identifica, com um pouquinho de experiência, você já olha para o animal e diz, olha, é muito difícil ele não estar com sinomose. É uma característica muito da doença, essa última fase, né? Que deixa o animal num estágio realmente assim, praticamente entregue, né? Ele não consegue se locomover corretamente. Exato. Apresenta ataques epiléticos, não consegue comer. Exato. Muito triste, né? É bem triste, Emagrece rápido, tem secreção nasal, secreção ocular. Exato. E daí não tem muito o que fazer.
Raul, você, com toda a tua experiência, uma outra coisa que acontece bastante quando o animal se machuca. Porventura ele vem a ter um ferimento. Isso é muito comum. Aí tem as receitas de antigamente, tem toda aquela parte. Alguns compram aquele spray prateado. Essa automedicação ela acontece a todo instante e nem sempre dá certo. Às vezes aquilo acaba virando uma ferida, acaba vindo moscas, acaba dando mais problemas do que se imagina. Qual é o mais indicado em relação a um pequeno ferimento? Alguma coisa, eu digo, de natureza mais leve, que não seja tão drástico, para que, evidentemente, tenha uma única saída do médico veterinário. Mas vamos colocar alguma coisa pontual que possa estar ocorrendo. O que fazer? Assim, num corte pequeno, que não precisa dar pontos, lavar com água e sabão e cobrir com uma bandagem. Ou então, e também, se a pessoa limpar 2 ou 3 vezes ao dia, em até 7, 10 dias essa cicatriza. Então, tem que evitar que pouse mosca, para evitar a bicheira, ou berne, chama de míase também. Isso. Então, e essas míases acontecem de um dia para o outro. Então, se fizer sempre a limpeza, vai evitar esse tipo de problema. Então, o ideal é água e sabão. Água e sabão. Nenhum outro medicamento em si não tem necessidade. Não, vou dizer assim, o antigo metiolate, né? Uhum. Hoje em dia se usa a rifocina, só que a rifocina para comprar precisa de receita médica, porque ela contém antibiótico, né? Mas se usar uma pomada cicatrizante já é o suficiente. Água, sabão, deixar bem limpinho e uma pomadinha. E esse famoso spray? Spray prata não se deve usar, até se você olhar na embalagem, tem uma caveira lá, então é um produto tóxico. O animal inalar aquela fumaça, aquela spray que causa, né, na aplicação, isso pode causar um problema pulmonar. Fica a dica, hein? Como é usado isso aí? As pessoas têm muito isso no tempo popular. Passa que logo sara, né? Pega em qualquer agropecuária da vida. Tem umas pomadinhas que estão, o Guento Pearson, né? Tem que tomar cuidado, porque se o animal lamber, é bem tóxico. Isso é mais para grandes animais. Perfeito. Outra questão clássica, a sarna. Sarna. Existem vários tipos de sarna. E é um problema bem grave, assim. Então, chama sarna negra, né? Então, eles têm tratamento e tem animais que são imunodeprimidos. Eles, mesmo que você trate, eles não ficam 100% curados, né? Então, tu consegue fazer um controle da doença, mas a cura total é difícil. E cada caso é um caso, né? E tem cachorros que se chama atopia. Então, eles são sensíveis a picadas de pulga, ou eles têm a sarna, tem fungos. Então, são animais bem difíceis de tratar. A parte de dermatologia na veterinária é bem complexa. Esse tipo de caso necessitaria passar pelo médico veterinário para uma melhor avaliação? Com certeza. E como eu falei, às vezes você inicia o tratamento, o animal responde bem, vou dizer assim, fica curado. O cliente, voltou, cresceu o pelo, tudo, passa 2, 3, 4 meses, volta tudo de novo. Então, nesse caso, precisa de acompanhamento e fazer um tratamento específico para aquele tipo de problema que ele apresenta. Às vezes não é só sarna, às vezes é sarna, é fungo, é uma atopia, uma alergia à picada de pulga. Então, os sintomas são muito parecidos e o tratamento é bem diferente, né? Cada um exige um tipo de medicação. Inclusive tem um protocolo, você é um médico veterinário de muita experiência, os mais antigos médicos veterinários, dependendo da sarna, era meio que protocolo, inclusive, de eutanásia, né? Ocorria isso em algumas situações, né? Eu acredito, bem difícil, não tem indicação. Tipo, hoje em dia não mais, mas se você pega mais para trás, lá para trás, ainda existia uma dificuldade muito grande de medicamentos. Tá certo. Né? Concordo. Né? Isso você busca muito na literatura, por exemplo, você vê ali várias situações que... Não, hoje em dia a gente consegue controlar bastante esse tipo de doença. Sarna negra, uma atopia, né? São tratamentos para a vida toda do animal. Assim como acontece com seres humanos. Eu mesmo tenho asma. Perfeito. Tem que tomar tratamento, remédio a vida toda. Não, e nós somos contra, eu particularmente sou contra qualquer tipo de eutanásia, não, mas era algo assim que a sarna ela é vamos dizer assim, uma visão que te deixa assustado. Tem essa sarna negra que você fala, demodésica também. Visualmente você olha assim, o animal está deplorado, ele está no estado terminal e rapidamente, dependendo do medicamento ali que você aplica, ele em 2, 3 dias ele normalizou. Pelo cresceu, ficou... Não é bem assim, né? A sarna ela demora para se desenvolver também. Então, às vezes, o cliente usa a medicação errada, e aí ela fica escondida lá. E quando ela já apresenta aquele aspecto bem feio,
é porque houve muito tratamento errado. Mas quando tu pega da rua, sabe, Raul, Sim. me refiro muito a isso. Esse animal tá na rua e aí as pessoas todas se afastam dele, parece que ele é algo assim que, meu Deus, vai contaminar a cidade inteira e vai uma boa lá e pega esse animal. E de fato tem tratamento, quer dizer, né? A recuperação demora às vezes um pouco mais, 1, 2 meses, né? Mas recupera, sim. Mas recupera, ou seja, gradativamente você vai vendo essa evolução, Com né? certeza. Ele com não é certeza. algo também instantâneo, no tipo, só daqui a 2 meses você vai ver a mudança. Não, você vai vendo que devagarinho já vai acontecendo e tem saída. Sim. Né? Aquele animal que até então se condenava, eu me lembro muito, Raul, na época do CEPREAD, quando nós criamos o CEPREAD, aí os casos se multiplicavam muito nesse sentido. E aí não era 1 ou 2 vezes que eu fui chamado, olha, Marta, aqui está o animal, está aqui a situação, e nós levávamos lá o médico veterinário e toda a equipe lá, né, junta exatamente fazer a análise. E, de fato, eram animais até de um extremo valor comercial. Tá? E aí as pessoas nem identificavam mais a raça dele, porque ele estava totalmente deplorado. E, na verdade, era um animal que precisava de um tratamento adequado. Ele estava ali, né, mas com sarna no último estágio, uma coisa absurda, assim. Você via, dava pena só de olhar para o animal. E ninguém queria chegar próximo, porque achava que ele ia contaminar todo mundo e tal. E de repente você chegava lá e você dizia, um bulldog francês. Aí as pessoas despertavam, nossa, seu Leomar, um bulldog francês? Aí já começava a ter interesse em relação ao animal. Até então era a última praga do mundo. E literalmente era um belo animal. Só que infelizmente sofrendo as consequências do abandono e por aí vai, né? Mas tem saída, ou seja, o melhor é levar no médico veterinário, fazer a avaliação e verificar qual é o melhor caminho, né? A mesma coisa se diz para os seres humanos, né? Não se faz automedicação. Então, não se medica um animal sem ter um diagnóstico correto. Exato, perfeito. Ô Raul, outra coisa que eu quero te perguntar, essa questão das vacinas. As pessoas também têm muitas dúvidas nessa condição. Ela é realmente necessária todos os anos? Há um período menor, há um período maior? Como é que você observa com toda a tua experiência em relação à questão das vacinas em si? Hoje em dia existem vários protocolos para vacinação de animais. E existem alguns exames que a gente consegue fazer que determinam o nível de anticorpos presentes no corpo do animal para determinar o momento correto de fazer a vacina. Perfeito. Mas são testes um pouco caros ainda, né? Tem um valor agregado mais alto. E então, teoricamente, vale mais a pena vacinar todo ano para garantir do que ficar fazendo esses testes para depois ter que vacinar do mesmo jeito. Certo. Então, no final, a solução é a vacina. E se a gente vacina o animal, como eu falei, né, no caso da sinomose, parvovirose, a gente elimina 99% a possibilidade do animal pegar essa doença. Aliás, a parvovirose é outra doença também bastante clássica, digamos assim. Explica um pouquinho sobre a parvovirose, por favor. Tá. Parvovirose também. O animal começa com vômito e diarreia com sangue, e se não tratar, ele acaba morrendo. Mas a parvovirose, fazendo o tratamento em tempo hábil, a recuperação é bem maior do que no caso da sinomose. Ela não é tão agressiva. Isso, tão agressiva, né? Essa é a palavra. Mas também acaba acontecendo, né? E como eles acometem muito filhotes, então às vezes a recuperação também é difícil. E às vezes o proprietário demora um pouco para chegar na clínica, então quando chega já não tem muito o que fazer também. Mas a recuperação é melhor. E falando nisso, assim, eu sou formado há 30 anos. Então eu lembro bem nos meus primeiros trabalhos, né, que às vezes a gente tinha 5, 6 animais com parvovirose ou com sinomose internados na clínica diariamente, vamos dizer assim, né, toda semana. Hoje em dia esse número de animais doentes caiu muito, assim. Às vezes a gente passa o ano sem ver um animal com sinomose. Mas aí é a importância da vacina, né? A importância da vacina. E assim, se todo mundo vacinasse direitinho, a gente podia ter um controle. Assim como existe o controle da febre aftosa em bovinos, né? A gente poderia ter uma erradicação da doença. Agora, como existe com humanos, tem com animais também aqueles tutores que não acreditam na vacina? Sim, tem, sempre tem. Que a gente vê uma febre nesse sentido aí, né? Os pais estão afastando as crianças das vacinas, as pessoas criticam muito algum tipo de vacina. E com animais isso também existe? Existe também, né? Mas então, tem muitos animais que não vão no veterinário e nunca tomaram a vacina. E também eles acabam morrendo e não viram estatística, porque a gente nem sabe que eles existiam. Mas aí tem a relação do custo, né? Que tipo, o governo não disponibiliza gratuitamente, diferente dos humanos ali, onde há uma negação por si só, né? A vacina da raiva, eu acho que o governo ainda
faz gratuitamente em determinados momentos. Os animais pets, você diz? Eu acho que sim. Eu tenho até dúvida disso. Quando tu perguntasse antes sobre a raiva em animais, né? Nesses locais que houve casos de raiva animal. Onde são comprovados, né? Tem um raio ali que é vacinação. Aí naquela região foi feita vacinação de forma gratuita. Mas assim, ninguém é obrigado a ter um pet. Né? Ninguém é obrigado a ter filho. Então, os problemas sociais que acontecem com o ser humano, eles se refletem no mundo animal também. Então, você comprou um pet, você pegou um pet de rua, você vai ter um custo. Então, você tem que estar ciente disso, dar uma alimentação de qualidade, fazer as vacinas, levar periodicamente no veterinário, sair com o animal para ele fazer exercício. Né? Esses dias eu vi um post na internet, né, dizendo que o cachorrinho, como se o cachorrinho estivesse falando que ele foi sequestrado e foi preso dentro de um apartamento. Então é uma situação complicada, né? Às vezes o pessoal, eu gosto de bicho, pega o bicho e prende no apartamento. Eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Por que eu não devo dar um animal de presente no Natal? Depende da pessoa que vai receber esse animal. Agora, por exemplo, assim, uma criança, acontece bastante, de 1 ano, 2 anos, ela não tem nenhum tipo de responsabilidade para poder cuidar do animal. Então, se você vai dar um animal para um jovem, um adolescente, vou dizer assim, com mais de 10 anos, que já tem uma percepção do que é ter um animal, de como cuidar desse animal, da responsabilidade que exige, eu acho que até poderia ser dado de presente. Né? Mas não comprar um animal de estimação para um neném recém-nascido. O outro era o inverso. Por que eu devo, né? Por que eu devo dar um animal de presente no Natal? Porque existem os dois lados, né? A pessoa que tem que saber onde é que ela está se encaminhando. Né? Existem várias teorias e os animais, eles ajudam o ser humano em várias situações, né? Temos aqueles animais que são cães de guia, né? Hoje em dia tem um termo que eles usam que é o pet para controle emocional, por exemplo, se a criança é o lado autista, emocional. Muitas pessoas, né, perdem um ente querido e fica um vazio na vida e o animal acaba preenchendo esse vazio. Pessoas com depressão. Exato. Então, o animal ele ajuda o ser humano em várias situações. Né? Eu tenho alguns livros lá na minha clínica que falam como o animal pode ajudar o ser humano, né? Então, é muito interessante. E ajuda, né? Ajuda bastante. Aliás, ajuda e é ajudado também, né? Tem que ser ali uma via de mão dupla, né? Com certeza. Como eu falei, é a responsabilidade de ter o animal. Não é só ter o animal e botar em casa, né? Sim. Tem que... Na nossa clínica, a gente trabalha com psicologia e comportamento animal. Então, psicologia e comportamento animal, a gente ensina o tutor a cuidar do pet, a entender a linguagem corporal do animal. Porque os animais não falam, né? E quantos tutores o senhor recebe lá que que o senhor começa a falar, eles começam, não, mas peraí, como assim? De onde? É muito comum a gente ouvir aquela reclamação, o meu cachorro não me obedece, ele destrói tudo, ele faz xixi e cocô no lugar errado. Aí vou dizer assim, esse é o básico de ensinar. O animal chega na casa do tutor com 2 meses, em 3, 4 meses a gente ensina o animal a fazer xixi e cocô no lugar certo. A gente tem que dar brinquedo para o animal para ele não destruir as coisas do tutor. Então, é tudo coisa básica, assim, né? E hoje em dia tem muita informação na internet, informação boa, né? Que de fácil acesso. Eu posso continuar, por favor, que eu tenho Jorge, outros questionamentos. A gente vive agora, vai entrar num momento muito delicado, eu acho que para os animais também, que é o verão. E a gente tem uma previsão, inclusive, de um verão acima da média, temperaturas altíssimas. E aí vem muitas dúvidas, né? A gente sabe que tem muitas coisas que os tutores fazem para si que muitas vezes não se encaixam quando se tem um animal junto, né? Um exemplo, ar-condicionado. O ar-condicionado, ele pode trazer algum problema para um animal? Sim, mas ele também pode ser usado justamente nesses dias muito quentes, né? Então... Sim, mas o excesso, por exemplo, né? O excesso, para nós, para o ser humano, também faz mal. Exato. Então, mas o ar-condicionado é bom para o animal também, nos por dias exemplo, de muito calor. Eu já conheci gente que sai de casa, deixa o ar-condicionado ligado e o bichinho ali para ficar mais confortável. Mas o excesso não pode trazer algum problema? O animal também sofre com gripe, por exemplo, ou seja,
Estamos no ar-condicionado, vamos dar uma voltinha ali na rua, o choque térmico. Choque térmico. Então, eu vou fazer uma orientação que vale para todo mundo, até para economizar energia elétrica, que foi o assunto que você estava falando antes. Então, temperatura 21, 22, 23 graus não vai causar nenhum problema para o animal. Mantendo essa média aí. Mantendo essa média 21 a 23 graus, não tem problema nenhum. Pode deixar o animal o dia todo no ar-condicionado. Por que o cachorro vive com a língua para fora? Que a gente acha que é sede, vai lá e quer enfiar água de goela abaixo nele. Isso também é bem básico. Os animais, eles não têm glândulas sudoríparas, então eles não suam que nem a gente. Então ele faz a troca de calor com a língua para fora, com a boca aberta. Então é porque está quente. Está quente. Simplesmente isso. Troca de calor, mas às vezes tem uns que... É demonstrativo de cansaço. Tem algumas raças que é exagerado, né? Mas é normal. É normal. Não está passando mal, não vai dar um treco, nada. Se for excessivo, põe ele no ar-condicionado. Põe ele na frente do ventilador. Quais são os principais cuidados que a gente tem que ter com o animal no verão? Aí entra o gato também. Gato. É o pet de uma maneira geral, né? Então, não deixar faltar água fresca, né? E nos dias muito quentes, botar no ventilador, providenciar uma sombra adequada, né? Acho que seria isso. Ventilador, ar-condicionado, sombra, água. Se eu saio de manhã, deixo a água, o dia muito quente, essa água começa a esquentar. Que mal isso pode causar para o animal? Ele não vai tomar água muito quente. E daí ele vai acabar passando sede e desidratado. Pode desidratar, pode ter chama-se intermação, né? Então aumenta a temperatura corpórea e ele pode entrar em choque. Pode vir a óbito. Que a gente deixou alguns programas, Jorge, aquela questão de botar um balde de água literalmente e viajar. E aí esquecer que esse balde vai... Isso acontece? É muito, as pessoas acham que não vai faltar água, a água está lá à vontade. Mas o animal não vai tomar, a água está super quente, sem contar que ele pode acabar derrubando esse balde, virando, vai ficar sem água igual. Então é complicado, não é nessa quantidade que vai resolver o problema. Muita gente faz isso, pensa muito exatamente achando que está fazendo certo, vai viajar na sexta-noite para a praia, volta só no domingo à noite. Isso é bem clássico, são 2 dias que o animal muitas vezes fica basicamente ali sem poder tomar água. Então aquelas latas grandes de margarina, de padaria, é muito comum você ver também, as pessoas têm em casa, pegam, chegam a comprar inclusive para fazer esse tipo de coisa e não é recomendado de forma nenhuma. Você tem que ter alguém supervisionando, o cachorro não pode ficar sozinho, isso é uma coisa clássica. O gato até se vira um pouco mais fácil, mas também não é o indicado. Mas menos mal, mas o cachorro mesmo é muito dependente. Não dá para deixar ele o dia inteirinho sem ninguém supervisionando. Tem N coisas que podem acontecer. Né, Concordo. E hoje em dia existe pessoas que vão na casa da pessoa para cuidar do seu animal. Então, eu vou viajar, vou passar uma semana fora. Se você não tem um parente, um vizinho que pode te ajudar nessa hora, existem profissionais, o pet... Pet Sister, né? Isso. Eles vão na casa do cliente, eles ficam com os animais na casa deles para cuidar dos bichinhos quando o tutor está viajando. Então é possível, né? O recurso existe. O problema é que ninguém quer gastar. Esse que é o grande problema. Vou viajar, carro socado. Tem coisa para... A gente vai viajar final do ano, né? Leva uma casa, traz 3 de volta, né? Socado. Aí tem um animal para levar junto. Quais os cuidados que a gente tem que ter, hein? Numa viagem longa, principalmente com os animais? O ideal seria levar o animal numa caixinha de transporte. Né? Se o animal for grande e não cabe na caixa, existe cinto de segurança. Não dá comida para o animal antes da viagem. Então, vamos supor, normalmente as pessoas saem de manhã cedo para viajar. Sim. Então, naquele período de manhã... Antes de sair, alimenta? Não dá comida, porque geralmente eles enjoam dentro do carro. Um pouquinho de água e vai viajar. No carro com ar-condicionado, não tem problema nenhum. No meio da viagem, se for muito longa, faz as paradas, também só água. Né? E a alimentação, meia hora, 1 hora depois que chegou no local, né? Um pouco de jejum não faz mal para o animal. Pelo contrário. E animal que costuma enjoar dentro do carro? E agora, o que a gente faz? Tem que ir longe. Ele enjoa. Também tem medicação, né, contra enjoo. Deve ser prescrita pelo veterinário. Tem que observar a dose de acordo com o peso do animal, até porque eles variam muito de peso, né? E também vale o negócio. Eu vou viajar de manhã cedo, então dá comida à noite, não dá de manhã. Eu vou viajar no final da tarde, dá comida de manhã, não dá durante o dia.
Isso já ajuda bastante. E eu diria uma dica adicional ali, tem que cuidar muito em relação a quanto tempo você vai ficar nesse local, porque às vezes não vale a pena, quer dizer, você vai fazer uma viagem longa, esse animal vai se desgastar um monte essa viagem, complexa para ele, para ficar 2, 3 dias e depois voltar. Mais uma história difícil para esse animal de retorno, quer dizer, então deixa ele com alguém, tenta uma saída local, já que é poucos dias que você vai ficar fora da tua casa, e evita esse desgaste para todo mundo, porque principalmente o animal vai mais sofrer do que curtir, essa que é a verdade. O próprio ambiente onde ele vai estar, para ele é um ambiente estranho, ele tem que se acostumar. Mal tem tempo para isso, já está voltando, tudo aquilo de novo. Então, melhor não. Evita o teu aborrecimento também. Acho que férias é um sentimento de alegria. E aí, se não está legal, você mesmo vai estar se aborrecendo e o próprio cãozinho também não vai estar no melhor dos ambientes, então evita. Para eu fechar, tá? Certo. Animalzinho também tem problema de virose. Chega o verão, cara. Na realidade, essas viroses humanas que você se refere seria o caso dos problemas intestinais, Como né? são comuns, né? É, mas hoje em dia a maioria dos pets eles recebem ração industrializada, então não é porque esquentou que vai dar problema. Mas é bom cuidar, né? Tem que cuidar sempre da alimentação. O senhor sabe como é que é. Ele só come ração, mas sempre está caindo alguma coisinha no chão, né? Então, sempre cuidar da alimentação para evitar esse tipo de problema. E no verão, principalmente. Do final da ceia, que vai dar para o animal, e aí muitas vezes deixa aquilo no pote lá o dia seguinte inteirinho, lá enquanto que ele não comeu tudo. Isso vai estragando, porque a temperatura está alta, e aí depois sim, ele está comendo a comida que está estragada, né? É comum na rotina da clínica, segunda-feira o animal vir com problema digestivo. Aí eu falo que é churrasco, muito geladinho, é muito picolé. Churrasco, muita feijoada, né, muita cerveja, e acaba prejudicando o animal. O nosso tempo já se foi, mas eu queria te fazer uma última pergunta, exatamente até em cima disso. Quando ingere alguma coisa que... uma moeda, situações bem crônicas também, os filhotes são muito aguçados nesse tipo de coisa, os brinquedos, as pecinhas pequenas... E aí, o desespero bate na família. Como é que faz? Acompanha por um período? Já leva no veterinário? Que dica você dá nesse sentido? Eu acho que a melhor coisa é levar no veterinário. Até se a pessoa viu, né, o animal engolindo o objeto, tudo... eu vou citar um caso clássico que teve na minha clínica. Um cachorro da raça labrador engoliu uma bola pequena de tênis. Nossa. O tutor viu aquilo, né? Era uma bola pequena, ele viu. Esperamos, acompanhamos 2, 3 dias, não eliminou a bola, foi feito ultrassom, diagnosticou que a bolinha estava lá no estômago e já estava causando um pouco de ulceração na mucosa do estômago, e daí foi feita uma cirurgia para a retirada da bolinha. Foi aquilo que eu falei no começo da entrevista, existe um médico veterinário que tem um equipamento, às vezes, dependendo do tipo de... Tu falou dos bastidores. Não foi antes. Então, dependendo do tipo de objeto, ele consegue tirar sem fazer uma cirurgia. Ele faz uma endoscopia. Então, a medicina veterinária hoje tem muito recurso para várias doenças. Lembrar que o labrador é um cão de porte grande, né? Então, pois é. E a prevenção sempre é o melhor remédio. Mas não é só por isso que precisa engolir bolinha, né? Mas foi um acidente, né? Claro, claro. Raul, agradecer a tua presença, viu? Maravilhoso. Como é que o pessoal faz para te encontrar, para tirar outras dúvidas, enfim, para poder entrar em contato com você? A nossa clínica veterinária é a Clínica Veterinária Cia dos Bichos, fica no bairro Garcia, está há 30 anos ali, há mais de 30 anos. Temos Instagram, então Cia dos Bichos, Clínica Veterinária, vai achar a gente na internet. Aí tem os telefones de contato, 9918-0012, e é só ligar que a gente vai ter o prazer de atender todos os pets e os tutores com muita alegria. E eu sempre falo, amor, carinho e respeito pelo seu animal de estimação. Maravilha. Obrigado pela tua presença. Obrigado a vocês. É isso, Jorge. Essa semana aí, nosso quadro Animais de Estimação. Então, voltamos na próxima semana aí com mais assuntos de interesse da nossa comunidade. E lembrar aí, então, da nossa participação também na TV Galega. Aí, hoje é o quadro, né? Aí no Jornal da Emissora, Jornal de Blumenau, também é o nosso quadro lá em relação às dicas aos animais aqui da cidade. Um grande abraço a você, a todos os nossos amigos ouvintes. Uma boa semana. Valeu, Mazinho. Ótima semana.